Nação flamenguista, o Flamengo vencendo, né, o Juventude aí 6-0, pessoal. Podemos dizer que o Flamengo não tomou conhecimento, que passou o trator, passou o caminhão. Todos os argumentos que você possa definir para um time que foi superior no confronto, você pode argumentar, né, sobre esse jogo do Flamengo, né? E a mídia de todo o Brasil discutindo, né, aonde vai parar esse Flamengo, né? Teve a volta de Pedro, né? Já é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Quando eu digo um dos artilheiros, é um dos que estão ali próximo da artilharia, né? Claro, os artilheiros com 4 gols, Arrascaeta, Verratti, né? Mas a expectativa do torcedor flamenguista, Pedro começa a ir entrando no jogo aos poucos, para adquirir o ritmo de jogo. Aí, pessoal, aí vai ser difícil, né? O Flamengo, do jeito que tá, entrosado, é um Flamengo avassalador, um Flamengo que empolga a sua torcida, né? Vai ser difícil parar esse Mengão. E a mídia? Vamos ver o que a mídia tá falando? Crédito do vídeo, ESPN Brasil, link na descrição. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Goleou e a torcida foi dormir feliz. Sim. Eu acho que isso é o grande barato do futebol, né? Amanhã a gente não sabe. Muitos torcedores na rede social lembrando uma goleada sobre o Goiás, que teve em 2019. Que seguiu atacando, né? Mesmo com acho que foi aquela goleada foi a grande virada, assim, no momento do Jorge Jesus, que dali o time engrenou e saiu para ganhar tudo. Alguns lembraram também da goleada sobre o Vasco. Eu jogava no Goiás, não jogava? Jogava, Sim, foi a revelação de 2019, pelo Goiás, é verdade. Ano passado teve a goleada sobre o Vasco, 6-1, era o time do Tite, inclusive. Acho que foi a melhor atuação do Flamengo. Vasco do Boina, né? Do Boina. A melhor atuação do Flamengo do Tite foi aquele 6-1, depois parou porque teve Copa América e tal, e perdeu os jogadores e não reconquistou mais aquela pegada. Mas é isso, é um futebol de encher os olhos. Quem gosta de futebol, a gente vê muito jogo de futebol, né, Bel? A gente vê muito jogo às vezes ruim. Muito jogo ruim. E você vê uma atuação como a do Flamengo ontem, te deixa feliz, porque é um futebol bem jogado, futebol ofensivo, bonito, ousado. Então, parabéns ao Felipe Luiz, porque passa muito por ele, saber organizar o time, você vê que o time está todo encaixadinho, tem alternativas, tem as variações. Ontem o Danilo jogou de zagueiro, não jogou o Léo Ortiz, né, que é um jogador que a bola passa muito pelo Léo Ortiz. E foi legal de ver, muito legal. Lembrando que sábado tem Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo em alta depois dessa goleada e o Vasco preocupado com os últimos resultados e pressionado o técnico Fábio Carille. Voltando ao Flamengo, se o Pedro, voltando aos poucos, entrando durante o jogo, fez o que fez... contra o Juventude. Não interessa. O Juventude está aí disputando o Campeonato Brasileiro e dando trabalho para alguns times, né? O Flamengo fez o que tinha que fazer. A tendência é melhorar ainda mais? O Pedro se reintegrando, mesmo que devagar, como disse o professor. O cruzamento do Wesley, Luiz. impressionante. Sem dúvida. Até porque quando a seleção brasileira vinha jogando com 9, era para ser ele, o camisa 9 da seleção brasileira. Então a gente está falando desse nível de jogador e que faz diferença. E que, inclusive, acho que teve... não é a justificativa, mas assim, a queda muito do Flamengo do Tite passa muito pela ausência do Pedro. Sim. Não estou falando que o Tite não deveria ter encontrado outras soluções. E aí é outra história. Mas você mostra o quanto que ele é importante nessa equipe. Acho que o Flamengo conseguiu encontrar com o Felipe Luiz outras formas de jogar sem esse centroavante. Mas ele ainda é o principal camisa 9 do país. E logo na volta já demonstrou isso. E assim, a atuação, eu concordo com o que o Eugênio falou em relação à coletividade, a intensidade do jogo, a manter a postura depois do gol. O Felipe Luiz lembrou da eficácia que se cobrava e o Flamengo faz 3-0 nas primeiras finalizações, então o time que foi muito eficiente na hora de definir. Você tem 2 gols de bola parada, que também é um mérito, mas se você olhar os gols com bola rolando, são bonitos, são construções assim com muitos jogadores, com muita movimentação. E eu também não entro nessa de querer minimizar a vitória de ontem falando do Juventude. Primeiro porque o Juventude já tem feito um bom trabalho no passado, causando muita dificuldade para outros clubes, em Copa do Brasil, no Brasileiro. Teve algumas boas atuações. E outra, ainda que não fosse um time que não se destacasse, fosse um time para ser lanterna, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, e eu acho que não é o caso, mas mesmo que fosse, ele joga com todo mundo. E a gente não vê um 6-0 desse acontecer com a frequência que possa imaginar quando você fala de um time mais inferior. E não acho que é o caso do Juventude, só para repetir. O Central Córdoba, por exemplo, Exato. Não, que é um time muito pior que o do Juventude. Muito pior. E aí o Flamengo foi lá e... O Flamengo não conseguiu render.
E o Flamengo vai lá e faz o que fez. Então, acho que Aliás, é que uma atuação resposta muito do elogiável. Flamengo, né? Após esse tropeço contra o Central Córdoba. Uma partidaça fora de casa contra o Grêmio. A gente pode citar aqui todas as mazelas do Grêmio. Falaremos aí da queda do Quinteiros, mas foi uma baita resposta. E agora contra o Juventude, sacanagem, né? Você vê o Pedro voltando. O que o Gerson tá jogando bola, cara? Ontem era só letra, passe de calcanhar. E assim, não era firulinha, né? Não esqueça, o Adílio dos tempos modernos. O Adílio Continue. dos tempos modernos. Não, assim, com contundência. Não era toquinho pro lado, virando a cara. Assim, sempre muito vertical. Meus amigos aqui... Jogador de bola, né? Jogador de bola. E meus amigos complementaram aqui, gabaritaram. O Flamengo não perde a intensidade. Ontem, assim, guardadas as proporções, estava jogando fora de casa, etc. Botafogo e São Paulo. São Paulo faz o 2-1. Vamos retrair. Aí todo pra trás. São Paulo tá fazendo isso direto, inclusive. Vamos todo pra trás. O Flamengo fez 3, faz 4, faz 5, faz 6, poderia ter feito muito mais. Entendeu? Tem elenco pra isso, tem futebol pra isso. E aí, quando você... O DM do Flamengo, por muito tempo, ficou recheado, né? O Cebolinha, o próprio Michael, Pedro. Vão voltando... Pô, o Felipe Luiz, que entende o que é Flamengo, porque a torcida do Flamengo é conhecida por cobrar, às vezes, não vitórias, né? Que a gente tá falando de jogo a jogo. Vitórias também, não só Não vitórias. só vitórias. Mas cobrar o jogo, bem jogado. Se tem um estilo de jogo que a torcida quer ver, é o que foi apresentado ontem no Maracanã. Mas é uma pergunta para você que eu faço normalmente Manda. para o professor Celso Unzelt. Ai, Você ai, dá ai. nota para um jogador. Mas é fácil para você. Vai. Nota para a Arrascaeta no jogo de ontem ou neste Campeonato Brasileiro. Ele fica nervoso, né, na hora de finalizar. Putz. Que tranquilidade para fazer gol, hein? Do jogo contra o Grêmio foi assim, ontem de novo. Eu não sou professor, odiava tirar nota baixa, porque eu acho que o professor às vezes é muito exigente, cara. Então, pra mim, até agora, a Arrascaeta é 9,5 no Brasileirão. Tá louco, E sacanagem. lembrando também que faz aquele gol crucial de biquinho contra o Vitória. Lógico, tem essa. ainda... Artilheiro do Brasileirão, se não me engano. 4 gols, junto Ao com lado Pedro Raul. E Verratti. E Verratti. E além dos 4 gols, 2 assistências. Então ele tem 6 participações em jogo e jogando 3 vezes. Em 4 rodadas. Assim, também é começo de campeonato, mas pra mim, desse início de campeonato, é o principal nome do Brasileirão. Olha, talvez seja o... São só 4 rodadas, talvez seja o bola de ouro do momento. Não duvido. Alô, Ricardinho, Ele ajuda tava nós. ali, né? Ele tava na disputa ali, né? É? Por ele, deve ser ele, né? Porque Ou ele, 4 Pedro gols Raul. e 2 assistências no Brasileirão. Pedro Raul É acho que muita tem coisa. 4 4 gols. rodadas? Pedro Raul também tem 4 gols e 1 assistência. Então deve estar nessa briga aí. Mas você falou tudo, Abel. Desfilando a Arrascaeta. Gelado na hora de gelado finalizar. pra finalizar, hein? Não tá nem aí, ele sabe onde colocar ali. No gol dele, num tempo que mata o goleiro, né? Porque você espera que ele vá dominar, Na pensar, bola, não, ele já mata com a muito- perna esquerda, gira e bate. Olha que facilidade, velho. É inteligência, raciocínio rápido e qualidade técnica, tudo no mesmo lance. E também, a gente não citou aqui, mas também parabéns pro Plata. Mais um gol bonito do Plata pelo Flamengo de cavadinha, né? Plata que se encontrou aí no Mengão e tá rendendo bem. O Flamengo tem muita peça positiva, né, cara? É sacanagem. E o Plata que jogou como centroavante, né? Sim, exato. Depois A entra o entrada do Pedro. Pedro. Ele e o Arrascaeta por dentro, com o Gerson aberto de um lado, Michael do outro. Esse foi o ataque do Flamengo no início do jogo. Sim. Depois ele vai trocando. Inclusive que o Plata fica no jogo, depois ele sai já no finalzinho para a entrada do Bruno Henrique, que inclusive teve seu nome gritado em coro pela torcida. Mas o Pedro entra no lugar do Arrascaeta, Sim. que já estava jogando ali por dentro, não como um homem mais avançado, mas por dentro. Depois entra o Luiz Araújo, o Gerson vai para volante e o Flamengo vai, pressiona. Cebolinha entra no lugar do Michael e vai para cima. É um elenco espetacular, nenhuma dúvida. Falamos muito, exaltamos, porque tem que ser exaltada essa goleada, essa grande atuação rubro-negra contra o Juventude. Agora é a hora, o Eugênio já deu uma palhinha ali, de falar de um assunto desagradável, mas é a realidade. Bruno Henrique, investigado, Bruno Henrique, nessa manipulação de apostas no cartão amarelo sofrido contra o Santos, com muitos indícios, com gravações, tudo que a gente acompanha nos últimos dias. Ontem entrou, foi aplaudido pelo torcedor e o Felipe Luiz também falou sobre ele, Johnny. A gente já mostrou, né, o Felipe Luiz? Se tiver... então vamos lá. O Felipe Luiz, depois a gente comenta. Vamos nessa. Vamos com o Felipe Luiz. Claro, conversei com ele. Ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros. E, como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve
pedir, mas eu peço por ele, a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, claro, ele tiver disponível, um jogador muito, muito, muito importante. Johnny. Abel, é um abacaxi esse assunto, mas assim, o Felipe Luiz, na mesma coletiva, ele fala sobre o mal que as bets podem trazer ao futebol brasileiro. Ele fala, já recebi inúmeros convites para ser patrocinado pelas bets e tal, e eu sempre recuso, porque eu sei o mal que isso pode trazer, né? Como fica dúbio um jogador de futebol ter essas questões por trás. Eu entendo a fala dele sobre a presunção da inocência. Eu não sou o juiz do caso, mas as provas são muito contundentes contra o Bruno Henrique, infelizmente, né? Quando você tem uma conversa de WhatsApp, né, de uma troca ali de um parente pedindo para você tomar um cartão e você toma o cartão de uma forma besta, como foi o Bruno Henrique contra o Santos, cria-se, todo mundo pode pensar o que quiser em cima do assunto. É óbvio, Abel, que a torcida do Flamengo vai tentar acolher o Bruno, porque é um ídolo da torcida. É um ídolo geracional, ele é um dos maiores ídolos desse Flamengo. Para mim é Gabigol, Bruno Henrique e Arrasca. E para mim isso aí me deixa mais pé da vida ainda, entendeu? Porque é um cara que tem a carreira consolidada demais, ídolo, não é um jogador... E óbvio, nada justifica. Mas tem jogador de Série D que não recebe por meses, salário atrasado, etc. Precisa botar o leite das crianças em casa, etc. Mas um jogador que está num dos maiores clubes do Brasil, etc., passar por isso é realmente algo muito desagradável. Acho que a gente tem que aguardar para ver como isso judicialmente vai andar, mas, assim, o Bruno Henrique, né, precisa... Eu acho muito correto também a opção do Felipe de colocá-lo no banco. Achei até que ele poderia ter sido afastado, não foi o que o Mas ele fica no banco poupado para o jogo com o Vasco. Exato, talvez. Pode ser. É uma programação da comissão técnica. Em nenhum momento foi citado a questão de afastamento, etc., né? Mas é algo que vai ter não que ser acontecendo qualquer futuramente. suspensão até sábado, ele deve ser titular contra o Vasco. Exato. E daí ele vai ter essa sombra, enquanto estiver atuando, não for afastado e não for julgado, essa sombra vai estar com ele, né? E até aproveitando esse assunto, elogiar muito o Felipe Luiz, cara. Que além de brilhante técnico, quando fala de futebol na coletiva, e ontem teve assuntos em relação aí ao Bruno Henrique, em relação à questão dos preços dos ingressos, e até logo depois alguém do Flamengo falou, vamos falar do ser questionado pro jogo, e as perguntas eram muito pertinentes, porque o assunto do Bruno Henrique foi assunto do dia ontem. Você tem a questão dos ingressos, que de fato foi um protesto da torcida, e o Felipe Luiz não se escondeu de nenhuma pergunta, então além de falar de futebol, é muito autêntico nas suas opiniões, até quando a questão vai extra-campo. E assim, eu acho que ele, no cargo dele como técnico, eu acho que ele agiu como... de forma sensata. Sim. Você tem a presunção de inocência, de fato. Acho que aí é uma questão de utilizar o jogador ou não. É algo conversado, porque o jogador pode estar muito afetado por isso e não ter cabeça para jogar e focar na sua defesa. Ou ele pode justamente isso ser o momento vou jogar enquanto isso não se resolve. Enquanto é tempo, ou também isso de me distrair em relação a isso. Então, porque enquanto... É o que o João falou, não dá para a gente ter o papel de juiz aqui, determinar isso aqui vai ser alinhado. Enquanto isso, eu acho que é conversado, cada um reage de uma forma diferente em relação a isso. E eu acho que a postura do Felipe Luiz é bem sensata, como praticamente tudo que ele fala. E ontem, inclusive, eu falei aqui, eu opinei, que eu o deixaria de fora, o afastaria por um tempo, até para preservá-lo. Isso é muito pessoal, mas, né? Isso é muito... a partir do momento que ele diz, não, estou tranquilo, apesar de tudo, quero jogar, estou com a cabeça boa, eu mudaria de ideia. Falar, então tá bom, você quer jogar? Sabendo que, por exemplo, ontem ele estava no Maracanã, com a sua torcida, tarará. Quando o Flamengo jogar fora, conhecendo como são as pessoas, vai ter provocação, Flamengo e Vasco, Abel. Vai ter adversário falando disso, xingando, bababá, né? Ele tem que estar preparado para isso. As pessoas gostam de atacar o ponto fraco, ou seja, o que for dos outros, né? O mando é do Vasco. Nesse clássico no Maracanã, o Eugênio traz pra gente
que o Bruno pode ter sido até poupado, né? Por opção técnica do Felipe, da comissão técnica. O que ele vai ouvir no Maracanã é sacanagem. Se ele jogar, sem dúvida. Mas se ele tá com a cabeça boa, espero que esteja, né? Até para entrar em campo e desempenhar. Mas vai ter que ter ali uma, né? Sangue frio, talvez. Sangue frio total. Vamos falar... Pois é, nação flamenguista, uma boa atuação do Flamengo, né? É o Flamengo que iniciou essa partida aí na liderança do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras também venceu o seu jogo contra o Internacional, 1-0. O Flamengo se mantendo ali na tabela. O saldo de gol foi importante, né? O Flamengo colocou o dobro de gols de saldo nos gols pró a favor, né? Então, sem sombra de dúvida, foi um bom resultado, mas eu sempre digo, né? Acho que a gente tem que olhar para o desempenho da equipe. Como foi que o Flamengo jogou? Como foi que surgiu essa goleada? Como foi que o Flamengo atuou de acordo com o time que vinha recuado, né? A verdade é essa, né? Pois é. O Flamengo desde o início não tomou conhecimento, né? O Flamengo chegou até a perder alguns gols, né? Senão a goleada poderia ter sido uma goleada histórica no Campeonato Brasileiro. No mínimo, uns 8 a 9 gols aí, né? Eu sei que muitos vão dizer, não, mas foi o Juventude. Pois é. Foi o Juventude, o mesmo Juventude que a mídia vinha elogiando, né? O Juventude que tinha 6 pontos na competição, né? Se ganhasse do Flamengo, poderia assumir a vice-liderança, pessoal. Claro, é um adversário que não está do mesmo nível do Flamengo. Também não vamos aqui querer esconder a verdade, né? Querer aqui passar por cima daquilo que todo mundo está vendo. Mas, pessoal, temos que ser realistas, né? O Flamengo fez uma grande partida. Eu vou mais além. Para mim, o Juventude é mais time do que o Central Córdoba. O Flamengo conseguiu vencer. Vencer não, passar por cima. E é como o Felipe Luiz disse, vai ter jogo que você vai ter dificuldades, mesmo jogando bem. Tem jogo que a bola vai entrar, mesmo você criando poucas oportunidades. E tem jogo que você vai amassar, como foi o jogo do Central Córdoba, né? O Central Córdoba foi 3 vezes no ataque, fez 2 gols. O Flamengo massacrou, não criou tantas chances de gols e as que teve, perdeu. Faz parte, é futebol. Mas eu acho que o torcedor deve se animar pelo quê? Quando começou as principais competições, o Flamengo perdeu na hora que poderia perder, mas também começou a embalar depois daquela derrota, né, para o Central Córdoba, né? Ali foi um puxão de orelha, eu sempre digo aqui, né? Então a expectativa do torcedor flamenguista eu acho que é uma das melhores possíveis. Tem um clássico aí durante agora contra o Vasco da Gama, né? É o Flamengo defendendo a liderança, o Vasco vem de derrota, vem de crise. O torcedor flamenguista espera mais uma boa atuação. Claro, vamos esperar show? Não, pessoal. Temos que esperar sempre. Bom desempenho da equipe. Eu nem espero a vitória, eu espero um bom desempenho. Se o time tiver um bom desempenho, ele vai estar próximo da vitória, né? Vai dar show? Não sei. Eu acho que é como Felipe Luiz, né? Não pode todo jogo o torcedor flamenguista achar que o Flamengo vai passar por cima e vai dar um show, né? Longe disso, né? Acho que vai fazer uma boa atuação. Fazendo uma boa atuação, você vai estar mais próximo da vitória, né? E o placar vem muito dependendo daquilo que você faz. Se você criar muitas oportunidades e for eficiente, ok, né? 1000 maravilhas, né? Mas vamos aguardar aí, pessoal. Deixa a sua opinião aí, o que você achou do jogo, né? Peço aí para vocês se inscrever no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.